Salve Maria Imaculada, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui nesse vídeo hoje para poder trazer uma reflexão na qual eu estava fazendo na minha meditação de hoje, né? Meditando a frase deste grande santo. Estou lendo esse livro, né, para as crianças. Estou tendo a oportunidade também de conhecer um pouquinho mais sobre esse grande santo da igreja. O primeiro santo milenar, né? Santo na qual morreu há pouco tempo e que também foi canonizado há pouco tempo, né? E que a graça de Deus tem nos trago aí bastante ensinamentos, né? E mais específico no que eu meditava, né? Além de, claro, estar lendo o livro com as crianças, estar vendo um pouquinho sobre a vida dele, né? Na qual a santidade já estava enraizada ali dentro dele. Uma frase me chamou muita atenção. E antes de falar essa frase, eu queria convidar você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para nos ajudar a crescer esse canal, para que a gente possa alcançar mais almas, para que a gente possa, através de meditações, através de leitura, através um pouco de reflexão, né, tentar observar e enxergar Jesus em todas as coisas do nosso dia a dia. Então, se inscreve aí no canal, deixa seu like, divulga aí para seus amigos. E, bom, vamos então para a frase, né? Ele tem uma frase na qual ele já falou, né? Nessa altura aqui do livro que eu tô lendo, ele já disse essa frase, que é a seguinte: estar com Jesus, este é o meu plano de vida, né? E esta frase, né, ela me fez refletir um pouco sobre o que realmente o que significa realmente, né? Estar com Jesus, porque a gente muitas vezes, eu falo muito isso, né? Agora não mais, mas quando eu era mais jovem, quando eu trabalhava fora e às vezes era trabalho, estudo, ou trabalhava, faculdade, coisas da igreja, e tava naquela correria para casar. Às vezes eu falava assim, nossa, eu tô aqui só de corpo, porque a alma, uma canseira, como eu posso falar, né? Uma, como eu posso falar? Como se eu não tivesse por completo naquilo, né? Porque às vezes a gente trabalha porque a gente precisa. E às vezes a gente tá ali fazendo as coisas e tudo, mas o nosso corpo, o nosso cansaço tá muito maior. Então a gente faz porque precisa, né? E eu sempre brincava, falava, nossa, eu tô só de corpo aqui, porque a alma tá descansando, que misericórdia. Então, eu comecei a refletir, né? Estar com Jesus é estar em plenitude, né? O São Carlos Acutis, quando ele fala isso, estar com Jesus, ele quer dizer no sentido pleno da palavra estar, né? Estar de corpo e de alma, não só estar de corpo ou estar só de alma, entendeu? Ele quer que cada um de nós estejamos plenamente em Cristo. E quando ele fala que o que ele quer é estar com Jesus, é que ele quer se unir a ele, né? E estar, como eu posso dizer, estar é quando você une algo que é externo, fora de você, mas que você quer que ele esteja dentro, né? Então, ele fala, esse estar é muito além do que a gente vê e escuta, né? Apenas na palavra. Mas é isso que eu disse, né? É um estado de alma e é uma forma de você ir além do que só o dizer, né? É você se unir perfeitamente a sua alma com a alma de Jesus, né? E faça um parênteses dessa frase, porque além dessa frase ele também falava o quê? Que a Eucaristia era a autoestrada dele para o céu. Então ele tinha, além desse desejo, né, de estar com Jesus, era o plano de vida, ele tinha o caminho para poder fazer isso. Então eu fiquei refletindo, né? Foi bom, esse estar, Jesus, é muito além do que eu tenho vivido, do que a gente tem vivido, né? Que é um estar superficial. Estar na igreja, estar na pastoral, estar no movimento. Não, Jesus quer que nós estejamos de corpo e alma, que nós se entreguemos verdadeiramente, né? E continuei a reflexão, estar com Jesus, e aí depois este é o meu plano de vida, né? O que é este estar, mas esse estar num plano, né? Um plano quando nós entramos numa batalha, quando nós vamos fazer alguma, no caso a guerra, né? Quando nós vamos traçar uma
investida contra o nosso inimigo, nós precisamos planejar aquilo. Porque, assim como fala a palavra, né? A palavra dá o exemplo da construção. Quando você vai construir, você precisa planejar, porque senão você vai fazer algo e não vai conseguir concluir aquilo. Então, às vezes você vai passar vergonha porque você não planejou. Então, por exemplo, você não tem o dinheiro para comprar o tijolo, aí você começa a fazer e não tem como terminar. Você entra numa guerra e não tem como lutar, porque você não planejou, você não tem armas, você não tem estratégia. E esse plano de vida, e não só esse sentido do plano no sentido de planejar, mas também de plenitude, né? É preciso ter este plano. Plano é algo pleno, pleno e plano. Plano no sentido de você olhar e ver ele de uma forma que os seus olhos não vejam ondulações, não vejam altos e baixos. Então, a gente precisa nivelar a nossa vida, né? O que na nossa vida nós temos vivido que tem sido montes ali, que tem impedido que a gente enxergue o horizonte, que é Jesus. O que tem nos impedido de ver Jesus, né? Então nós precisamos tirar isso. Precisamos fazer ali como se fosse uma terraplanagem mesmo. De você pegar e retirar aquilo que te impede de enxergar o horizonte, mas também a gente precisa estar atento àquilo que nos faz afundar, né? Que nos faz cair. Então, você tirar da onde tem muita terra e colocar onde tem pouca, para que você possa não só ver o horizonte, mas que você também possa trilhar um caminho reto. Você possa caminhar naquela estrada, né? Naquele plano, para que você possa chegar. Claro que aqui eu estou falando nesse sentido, mas a gente sabe que a nossa vida espiritual não é um plano no sentido de plenitude. A gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter dias que a gente quer rezar, tem dias que não vai querer rezar. Mas nós precisamos olhar e enxergar, porque o que está muito alto na nossa vida, muitas vezes pode ser um vício, pode ser uma coisa que nos afasta de Deus. E este alto, ele nos faz muitas vezes desistir da nossa vida de oração, desistir deste plano, né, de estar com Jesus. Então, a gente precisa olhar e tirar isso da nossa vida, tirar esses vícios, tirar tudo aquilo que nos faz ser fracos mesmo espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Muitas vezes tem coisas que, palavras, a gente precisa olhar isso e tirar da nossa vida. E muitas vezes os buracos que nos fazem ali cair neste plano, né, são as coisas que nos faltam. Muitas vezes nos falta mais compromisso na nossa oração diária, mais perseverança naquilo que nós fazemos, né? E o mais bonito do Carla Acutis é de ver que desde pequeno ele tinha essa perseverança, ele entendeu desde pequeno que a missa era o caminho. Então, não importasse o que acontecia, ele queria estar na missa, ele queria estar com Jesus. Porque hoje, né, o evangelho tão bonito, Jesus está convidando ali para a festa as pessoas, e as pessoas têm desculpa, né? Um vai cuidar do campo, outro vai cuidar de festas, de família, e acaba que não vão, né, à festa, acabam deixando de ir à celebração a partir do pão. Que nós não deixemos Jesus, que nós possamos viver e refletir essa frase com plenitude, né? Estar com Jesus, esse é o meu plano de vida. Então, que hoje nesse dia, que você que vai assistir depois possa refletir sobre isso, você possa buscar estar com Ele, para que você ame Ele e que você consiga chegar na onde Ele quer que você chegue, que é o céu. Então é isso, meu irmão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui para mim como tem sido o seu plano de vida, o que você tem feito para poder estar mais na presença de Jesus. E se você chegou até o final aqui, deixe seu like e comenta aqui pra gente. Estar com Jesus, este é o meu plano de vida. Amém? Tamo junto. Salve Maria!